Boa noite, professora Juscelene. Aqui é o aluno Cláudio Antônio Oliveira Ferreira, né? Tô gravando esse vídeo que, na verdade, é uma continuação, né, para eu estar fazendo aí meu artigo, né, que estou estudando, e posteriormente o trabalho, né, de conclusão de curso. Agora vou falar um pouquinho sobre o que eu estudei, sobre o que eu refleti, sobre o que eu pensei. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o objetivo do trabalho. Bom, o objetivo desse trabalho é um estudo, né, que tenta mostrar, né, a possibilidade e as vantagens de estar se utilizando os games, né, no ensino educacional, mostrar que isso assim, realmente é possível, tem como a gente ensinar utilizando o game e, mais do que isso, mostrar as vantagens de estar se utilizando esse game como ferramenta educacional e presente assim mesmo no cotidiano do aluno, e que esse game de repente pode trazer até melhores resultados, né? Pode ser uma ferramenta para trazer melhores resultados do que os que a gente tem hoje. E vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou estar falando um pouco sobre o texto, né, do Jorge Larossa, que eu estudei, a respeito dos desafios da educação. Bom, nesse texto do Larossa, ele nos fala assim sobre educação, né, principalmente sobre educação pública e privada. Bom, ele fala pra gente que ele não gosta desse modelo de educação privada, porque esse modelo, na verdade, é um modelo assim que busca criar, na verdade, mão de obra, né? Uma mão de obra especializada, e não cria pessoas críticas, né? Pessoas com ponto de vista, pessoas capazes de pensar. Na verdade, ele diz pra gente que cria bons profissionais, tá certo? E que ele é a favor, na verdade, da escola pública, né? Porque essa escola pública, ela para ele, na verdade, é nessa escola pública que o indivíduo, na verdade, vai criar uma criticidade, né? Um pensamento crítico. Para ele, o modelo correto seria a escola pública, que na verdade está na contramão, né? Na verdade, hoje a tendência é que o pessoal vá para a escola privada. E ele é contra isso aí, né? Ele pensa que a escola privada, a pessoa cria competências técnicas, mas não ensina essa criatividade, esse pensamento crítico. E pro Jorge Larossa, né, isso é uma coisa assim terrível, né? Para ele aborda até no texto que ele considera isso como a morte da educação, né? Que para ele é uma coisa terrível. E ele fala também, né, que os pais de hoje, né, que eles privatizam a educação dos filhos, e que eles veem da seguinte maneira, que eles pagam uma escola boa pro filho, pagam uma escola cara pro filho, pensando no retorno, né, que seria o salário que essa criança vai ter posteriormente, né. Parece que, assim, é até paralelo, né, eles pagam a melhor educação possível, pensando no melhor salário possível que seu filho vai ter, e não olham pelo lado de criar um cidadão consciente, um cidadão que sabe pensar. E eu acho que é mais ou menos isso que o Jorge Larosse quer passar pra gente. Bom, vamos lá. A respeito do trabalho da conclusão de curso, eu fiz algumas pesquisas, né, e li uns textos interessantes. E o primeiro texto que eu queria falar que eu li é um texto do professor Roger Tavares, né? Professor Jorge Tavares
Roger Tavares, é professor da Faculdade de Comunicação, né? Comunicação e Artes, do Senac de São Paulo. Eu achei muito interessante o trabalho dele, porque ele fala pra gente o seguinte nesse texto, que os games, para eles serem interessantes no estudo, né, em primeiro lugar, ele tem que chamar a atenção da criança. Tem que ser um game interessante. Então, não adianta assim, a gente ter um game muito bom, que explica, que traz muita coisa pra gente, mas não chama a atenção da criança. Inclusive, ele fala que a princípio o game tem que ser interessante dentro do contexto do game, sem que a criança perceber, ela vai estar aprendendo, né? E eu achei muito interessante esse foco dele, né? E eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Ele tem vários trabalhos, ele desenvolve vários trabalhos, esse professor Roger Tavares, né? Um deles é um jogo de tiros, né? Que a princípio, se você for pensar, não é um jogo interessante para você ensinar uma criança, mas ele tornou isso possível. O que acontece nesse jogo de tiros? Nesse jogo de tiros, você tem que salvar os reféns, para eles não serem mortos, de repente não matar nem os bandidos. Através desse jogo, ele ensina para as crianças sobre a polícia militar, hierarquia e disciplina, ensina coisas também como cidadania, sobre violência, sobre o dia a dia nas cidades. Então, através do jogo de tiro, ele está ensinando assim, bastante coisa. E eu achei muito interessante esse estudo dele, porque é uma coisa assim que realmente chama a atenção da criança, né? Essa questão de ser um jogo divertido e que através desse jogo ele consegue, né, passar aquilo que passar o conhecimento, né, que ele tem, né, e ensinar para a criança aquilo que o objetivo que ele tem, né. Bom, vamos lá. Eu li o texto também sobre notas da experiência, né, saber experiência, em que nos fala muito também nessa questão essa questão de hoje em dia da informação, né? Que nosso mundo hoje é um mundo de informações. E a criança, o jovem, ele tem muita informação. Mas ao mesmo tempo que ele tem muita informação, ele não tem o conhecimento. Ele não sabe reconhecer aquela informação e traduzi-la, decifrá-la, para saber se aquela informação é positiva ou negativa na sua vida, né? Isso é uma coisa assim difícil, né? Porque nosso mundo hoje é um mundo de informação e a criança tem que saber decodificar essa informação. A partir do momento que ela é decodificada, que ela sabe reconhecer aquilo se torna um conhecimento, né? E é isso aí, né? E depois desse conhecimento, tem questão da prática também. Esse conhecimento e a prática, na verdade, né? Que vai gerar essa criticidade na criança. E nesse texto, inclusive, fala assim sobre experiências, né? De aulas práticas, né? E que a professora pediu para a criança desenhar, fazer um slogan a partir do nome dela. Então, algumas crianças desenharam, por exemplo, a letra, né, do nome dela no meio daquele símbolo da Rede Globo, ou se não o nome assim com as letras da Coca-Cola. Ou seja, a criança tem muita informação, a criança absorve toda aquela informação, só que muitas vezes ela não sabe decodificá-la. E é esse o papel do professor, né? Criar na criança uma criticidade, estimulá-la a pensar para que ela possa decodificar a informação do meio para saber se aquilo é positivo ou não. E é esse o papel do professor, na verdade, né?
É isso aí. Bom, a respeito de metodologia, eu depois do meu estudo sobre a abordagem triangular da Anna May, que eu li alguns textos, né? Na verdade eu não li o livro, mas eu li alguns textos, como por exemplo um artigo, né, do Anderson Bonelli, que eu li na internet, né, nos falando um pouco sobre a abordagem triangular, a maneira que ela funciona, que seria no caso o processo da leitura das imagens, em seguida a contextualização, que seria um estudo sobre aquela imagem, e por último, né, a prática artística, né, o fazer a arte. E eu penso que a respeito da metodologia desse ensino através do game, seria interessante estar abordando essa abordagem triangular. Como eu não tinha muita experiência com isso, assim, ainda não tinha visto como é que funcionava. Eu pesquisei algumas imagens, né, alguma coisa na internet, né, e eu vou mostrar para vocês agora a imagem que eu pesquisei, para eu ter uma noção, né, e é mais ou menos isso aqui, ó. Tá, o exemplo, né, aqui a gente tem mostrando aqui as crianças conhecendo a arte, né, não sei se dá para focar direitinho, depois eles conversando a respeito da arte, a contextualização, depois fazendo a arte, né. Tem aqui o desenho da cidade, aqui tem a Mona Lisa, né, colorida pela criança, né, a bandeira do Brasil desenhada sob focos diferentes, né, e é mais ou menos isso aí que eu quero estar mostrando nesse trabalho de curso, né, como que a gente pode estar contextualizando esse game, né, para a criança, a maneira de estar trabalhando ele através da abordagem triangular. Tá, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os games que eu pesquisei, né, sobre o que eu estudei, e vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou voltar ao primeiro game que eu pesquisei. É o game da mansão Quelícera. Tá aqui algumas imagens, né, do game. E eu vou mostrar essas imagens e depois eu vou falar um pouquinho das conclusões que eu cheguei a respeito desse game, né. Na verdade eu joguei mesmo um pouco o game, que eu tinha jogado pouco e precisava conhecer, né, para poder falar. Eu joguei esse game e a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: o game é legal, é divertido, ele ensina assim muita coisa sobre a arte, mostra as obras de arte, mostra os estilos, você tem que ter algum conhecimento sobre. Você tem que pesquisar conhecimento a respeito dos pintores, saber o nome dos pintores. É um jogo assim bem educativo, é um jogo assim que realmente o foco é a arte e educação. Mas assim, eu acho que tem um problema. Ele não chama a atenção da criança. Talvez no primeiro momento sim, mas depois não. Ele é meio chato, é meio maçante. Assim, não tirando os méritos de quem se esforçou para fazer, mas eu acho que não é o que chama a atenção da criança, na verdade, é a mansão de Quelícera, isso. Por isso, eu resolvi pesquisar alguns outros jogos, professora, e é o que eu vou estar mostrando agora para vocês. Tá. O primeiro jogo que eu pesquisei foi esse aqui. Ele se chama Assassin's Creed. Tá aqui a imagem. Tá. Como vocês podem ver, é um jogo que mostra muito sobre o oceano, os animais do mar, sobre barcos, navios antigos, né? É um jogo, por exemplo, que a gente pode trabalhar, por exemplo, para falar sobre a independência do Brasil, sobre o período colônia, sobre a fauna marinha,
é um jogo também um pouco de violência. Então, é um jogo que dá para abordar todos esses assuntos. A gente, por exemplo, pode fazer uma aula de jogo, depois, por exemplo, fazer uma roda de conversa a respeito desses vários temas. Recentemente, mudando um pouco do contexto, eu participei de uma roda de conversa. Eu achei muito interessante. Essa roda de conversa era entre crianças de 9 e 15 anos, mais ou menos, do curso que eu faço de Infância e Direitos Humanos. E no começo dessa roda de conversa, as crianças estavam muito tímidas, mas depois que a gente começou a entrar no assunto, debater com elas, elas foram se animando. E no final, a roda de conversa ficou muito interessante e foi muito produtiva, tanto para mim como orientador, como para as crianças, né? No sentido de aprender coisas novas, de eu saber o que eles pensavam, a maneira que eles pensavam. Então, eu penso que uma maneira interessante de contextualizar essas aulas, né, seriam através dessa roda de conversa. E por último, o fazer, né, o fazer artístico, que seria, por exemplo, uma aula sobre desenho, uma aula de desenho, ou, ou talvez ou talvez uma aula artística, né? Poderia ser uma aula de música, a respeito de músicas antigas, né? Do Brasil colônia. E dá para fazer diversas coisas, né? Pensando em arte e utilizando esse jogo. Que seria uma maneira, assim, como é um jogo muito legal, seria uma maneira de chamar muito a criança para o meu mundo e ensinar aquilo que eu quero passar para a criança. E é isso que eu estou buscando. É chamar a criança para o meu mundo, para que dentro. Chamar a criança para o meu mundo através do jogo que ela gosta, para que eu possa estar ensinando, repassando o conhecimento para essa criança. Vamos lá, agora eu vou falar do segundo jogo que eu pesquisei. O segundo jogo que eu pesquisei é esse aqui, ó. Chama-se Guide Racing. Tá aqui as imagens. É um jogo de violência, né? Como a senhora pode ter. Tem diversas armas. É um jogo que tem morte. É um jogo de zumbi. É um jogo de violência. E por que não aplicar um jogo desse para as crianças? É um jogo que elas gostam. E o que acontece? A realidade das nossas crianças humildes hoje, dos setores mais afastados, é essa. É a violência, é a droga, são as armas, são a pobreza. E por que não utilizar um jogo desse para chegar na criança, sendo que essa é a realidade dela? Eu acho isso muito interessante, porque pensa bem, a gente pode falar sobre N temas da vida da criança utilizando um jogo desse. A criança vai gostar do jogo e vai falar sobre a sua vida. É uma porta de entrada do professor para a criança estar utilizando esse jogo. A gente poderia utilizar esse jogo e depois contextualizar isso falando sobre casos de violência, falando sobre drogas, falando sobre pobreza, sobre marginalização, sobre diversas coisas, e depois fazendo uma aula de arte. Pode ser um desenho da cidade, eu posso pôr a criança de repente para falar sobre alguma coisa que ela tenha testemunhado, pode ser uma aula sobre arte corporal, pode ser sim, diversas coisas diferentes. Eu posso pedir para a criança, por exemplo, tirarem fotos de locais onde elas já souberam de alguma violência, ou trazerem cartas da sua casa sobre violência. Dá para abordar várias coisas. E é mais ou menos isso que eu estou buscando nesse trabalho meu de conclusão de curso, nesse artigo meu.
Mostrar que é possível, através de jogos, do cotidiano da criança, tá ensinando para ela. E que isso pode ser uma experiência muito positiva. Tanto para mim, professor, e principalmente para a criança. É uma maneira de eu chegar no mundo dela através do jogo. Vamos lá, eu pesquisei mais jogos, vou mostrar. Tá lá. Esse próximo jogo chama-se Forza Horizon 2. É um jogo de corrida. Tem muita imagem de campo, olha aqui. Começa aqui que parece bastante o Cerrado. Tem imagem de cidade, do litoral, imagem de casas, tá vendo? De prédios, palacetes, montanhas. Olha isso. Cerrado, carros. É um jogo assim também muito legal que as crianças com certeza gostam, né? E isso é um jogo que a gente pode falar sobre, por exemplo, o Cerrado, por exemplo, que é o ambiente que a gente vive, e, e sobre, sei lá, dá pra, se pensando em termos de aula, a gente pode assim abordar inúmeras coisas a respeito de um jogo de corrida, sobre como eu mostrei as imagens bonitas, né? Sobre as casas, sobre os prédios, sobre a cidade. A gente pode, por exemplo, fazer um estudo dos tipos diferentes de arquitetura dentro da nossa cidade. Olha que pessoal, que coisa bonita, a arquitetura. A gente pode falar, por exemplo, sobre o barroco, que é uma arquitetura que tem aqui, sobre uma arquitetura mais antiga. A gente pode falar sobre as cidades tombadas pelo patrimônio no estado de Goiás, pode falar sobre Goiás Velho, pode falar sobre Pirinópolis, através de um jogo desse. Então, é mais ou menos isso que eu quero falar, sobre que a gente pode usar os mais diversos jogos para estar ensinando para criança. E vamos lá que eu pesquisei mais ainda. Vamos lá, o próximo jogo que eu pesquisei é esse aqui. Kinect Rivals. Kinect Sports. Isso, aqui tá um rapaz jogando tênis, né? Aqui tá um rapaz jogando futebol. Aqui tem pessoal, competidores, né? Que jogos de tiro, jogos de diversos tipos de jogos, né? E jogos é uma coisa que a gente pode trabalhar com a criança. Várias coisas, né? Principalmente no sentido de trabalho em equipe. A gente pode trabalhar de várias maneiras, né? A importância de se competir, não só de vencer, o trabalho em equipe, em que as crianças trabalham unidas para alcançar um só objetivo. A gente pode estimular a criticidade da criança, o pensamento crítico a respeito desses jogos. E o professor é um elemento fundamental disso. Ele vai ser um mediador. Ele vai estar utilizando os jogos para adentrar no mundo da criança e mediando essa informação para a criança, transformando essa informação que ela provavelmente já tem em conhecimento. E por último, né, a prática, né? Eu acho que a abordagem triangular encaixa muito bem nisso aí, né? Porque é uma maneira, né, assim, é uma maneira muito boa da gente estar ensinando a criança. E vamos lá, vou mostrar meu próximo jogo. Próximo jogo, o último jogo que eu pesquisei é esse aqui. Ele chama-se Rise Rome. Tá aqui. É um jogo que fala sobre Roma, né? Fala sobre a mitologia, fala sobre a história de Roma. É um jogo que tem violência também. É um jogo que, tá vendo? Mostrando os prédios de Roma. Os lutadores lutando, né? No Cerrado. Tá aqui o Coliseu. Imagina uma aula sobre, por exemplo, a Idade Média. Falando sobre a Idade Média, sobre os castelos, sobre os guerreiros, sobre os reis,
sobre a história de Roma e outras civilizações, tudo a respeito do jogo. É um jogo muito legal. E toda criança que jogar isso aqui vai gostar, vai achar interessante. E é uma maneira da gente tá utilizando, né, essa ferramenta para chegar no mundo da criança. Nossas crianças hoje, principalmente as mais pobres, são muito carentes, elas gostam muito disso e muitas vezes não têm acesso. Então uma ferramenta dessa seria assim de incrível utilização para poder estar chegando no mundo da criança e entrando no mundo dela e ao mesmo tempo repassando para ela uma informação que talvez de outra maneira ela não teria. Então eu penso que seria muito interessante tá utilizando esse game. E essa foi a proposta, né, do meu trabalho, né? E a princípio é isso aí, né? É isso aí, professora. Boa noite.